Ei meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante comum entre a gente, nós crespos e cacheados, e todos nós que temos cabelo precisamos cuidar dele. Então o assunto é cronograma capilar. O que é, como é, quando deve fazer, por que deve fazer, o tempo que deve fazer, o que usar antes e depois. Fica aí, porque você não pode perder todas essas dicas, vai ser bem legal. É muito importante lembrar que os cabelos crespos e cacheados têm forma aspiral, essa forminha que forma o cachinho, ou a onda do crespo, algo do tipo. E por isso, a glândula sebácea que o couro cabeludo produz tem dificuldade de descer. Geralmente não consegue chegar até a ponta entre uma lavagem e outra. Por isso a necessidade de estar sempre repondo algo, certo? Então agora é que a gente vai te dar todas as dicas do que você deve fazer no cronograma capilar. O cronograma capilar é uma sequência de tratamentos em fases. Ou seja, você vai fazer alguns tratamentos em fases. Primeira coisa que você tem que fazer é separar 2 dias na semana. 2 dias. Aí você vai decidir se vai ser segunda e sexta, se vai ser domingo e quinta. O importante é que nesse dia você tenha tempo para fazer, certo? Então, 2 dias na semana. Eu disse para vocês que é uma sequência de tratamentos importantes. O cabelo precisa de 3 bases: hidratação, nutrição e reconstrução. Você vai dividir essas fases que são muito importantes para a saúde e para a vida útil do cabelo em 4 semanas, 2 vezes na semana por 4 semanas, certo? Uma das fases do cronograma capilar é a hidratação. A hidratação nada mais é do que uma reposição hídrica. Toda a água natural que o cabelo precisa, com a necessidade que do dia a dia, do corre-corre, de prender, disso, daquilo, você vai repor toda a água que o cabelo precisa com a hidratação. Essa outra etapa, que é muito importante, no nosso caso, eu acho que é a mais importante. No nosso caso é porque eu estou sempre me referindo às crespas e às cacheadas. A nutrição, ela é rica em óleos, ou seja, ela vai fazer uma reposição lipídica. No início do vídeo eu falei da necessidade que nós temos de estar repondo sempre algo por conta da porosidade do ressecamento. Então os óleos, eles são muito importantes nessa fase da nutrição. É de óleo que é composta a nossa máscara nutritiva, certo? Ou seja, reposição lipídica. Você deve estar fazendo isso nas 3 semanas, nas 4 semanas, umas 3 ou até 4 semanas, dependendo da porosidade do seu fio, certo? Nós vamos deixar uma tabela aqui, que é uma dica apenas de como fazer um cronograma. Se houver mais necessidade, você vai procurar um profissional ou vir aqui no salão para que a gente possa estar orientando como você deve fazer exatamente o seu cronograma, certo? Então, a segunda fase, ou a segunda etapa, que é muito importante, uma das mais importantes, é a nutrição. E aqui é a terceira e última fase. Quando eu falo terceira, eu não falo de ordem de que você vai usar, tá, gente? É a terceira e última fase do cronograma capilar, a reconstrução. Utilizado geralmente, na maioria das vezes, para cliente que fez algum tipo de tratamento químico, tá? Descoloriu, relaxou, fez descoloração, porque ela é rica em proteínas, então ela vai devolver o que a química removeu do seu cabelo, certo? Uma forma mais clara, mais transparente de falar. O cabelo natural, que não tem nenhum tipo de química, no caso do cronograma, ela deve ser usada apenas em 1 semana das 4 que eu pedi para você separar, certo? Reconstrução. É ele que vai repor as proteínas do seu fio que foi removidas por alguma química. Agora que a gente já entendeu o que é um cronograma, o que cada parte do cronograma tem, vamos para uma dica de uma tabela, certo? Você já sabe que você precisa de 2 dias na semana para fazer um cronograma da forma correta, ou da forma ideal, porque a gente não é detentor de nenhum saber. As pessoas podem evoluir esse conhecimento e é fundamental a gente evoluir. É muito importante, inclusive, vocês podem deixar dicas aqui se vocês acharem que tem alguma coisa que não foi dito ou que deveria ser falado, porque nos próximos vídeos a gente pode estar falando, certo? Você tem um cabelo natural, não tem química, não foi desconstruído por nenhum tipo de química, você vai na sua primeira semana começar com hidratação,
e nutrição, certo? Primeiro hidratação, depois nutrição. Isso você vai fazer na sua primeira semana. Então, na sua segunda semana de cronograma, você tem um cabelo natural, não é processado quimicamente, não precisou de nenhuma avaliação técnica, profissionalmente falando. Na segunda semana você vai fazer hidratação e hidratação. No primeiro dia, hidratação. No segundo, também hidratação. Certo? Isso na sua segunda semana. Na sua terceira semana, o seu cabelo ele não é tratado quimicamente. Você já fez a primeira, já fez a segunda. Vamos começar a nossa terceira semana. Não esquece que você deve separar 2 dias específicos para isso, certo? Então aí a gente vai na terceira semana nutrir mais uma vez e depois reconstruir. Reconstrução. Nutrição na segunda e reconstrução na sexta, por exemplo. Se os seus dias escolhidos foram segunda e sexta, certo? Isso na terceira semana. E na sua quarta e última semana, para você fechar o seu cronograma e daqui a pouco começar novamente, alterando, modificando, transformando, para que o seu cabelo esteja sempre maravilhoso, lindo, cheio de vida, saudável, brilho e bastante vibrante, para que as pessoas notem que você está cuidando dele com bastante carinho. Nós vamos fazer uma nutrição e depois uma hidratação na nossa quarta semana para fechar o nosso cronograma. Não sei se vocês perceberam que nós utilizamos muito a nutrição, porque a nutrição ela é rica em lipídios e o cabelo natural, crespo e cacheado, ele tem uma porosidade e um ressecamento muito grande, certo? Então, última semana, nutrição e hidratação, fechou o ciclo e aí vamos ver o resultado. Espero que vocês gostem do vídeo, contem pra gente aqui o que vocês achou e se você fez o cronograma, conte pra gente a sua experiência. Pra gente é muito importante. Lembrando que essas máscaras de cronograma nós temos disponível aqui no salão e você também pode comprar pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Alegria!